Acabou de sair o segundo gol do São Paulo, André Silva de novo. Tá terminando o jogo. São Paulo ganhou mais uma, fora de casa, contra o Alianza Lima hoje. Lucas Moura deu uma assustada ali que sentiu o joelho hoje, o joelho que ele fez ele ficar fora todos aqueles jogos. Deu até um frio na espinha que o homem nem voltou direito, sentiu o mesmo joelho. Nossa. Ah, estão checando o gol, mas não tem o que falar, tava em posição legal. São Paulo que complicou um jogo fácil, né? Porque era para ter virado o primeiro tempo ganhando de 3-0 no mínimo. Fez um gol com o André Silva. Aí teve uma chance com o Ferreirinha que acabou se antecipando e ficando em posição de impedimento. Fez o gol, mas foi anulado. E depois com o Matheus Alves, que, meu pai eterno, eu até agora não entendi o que ele tentou fazer. É, o Alisson fez uma puta jogada, deu cruzamentinho, assim, eu já tava comemorando, porque ele tava sozinho, sem goleiro, era só colocar a cabeça na bola. Eu não sei se ele ficou com medo de bater na trave, ele tentou meio que bater de ombro, de peito, não encostou na bola e o São Paulo perdeu o gol feito. Aí virou o primeiro tempo ganhando só de 1-0 e foi até os 89 agora ganhando de 1-0. Agora que o André Silva fez o segundo gol do São Paulo. Mas primeiro tempo começou com o Alianza Lima em cima, né? Os 15 quase 20 primeiros minutos do primeiro tempo. Alianza Lima muito em cima do São Paulo, jogando bem, toques rápidos. São Paulo perdendo todas nas jogadas aéreas, na zaga. Tava me preocupando, eu tava achando que o São Paulo ia tomar um gol de cabeça lá. Mas graças a Deus conseguiu se segurar. E assim, numa jogada totalmente despretensiosa, assim, o André Silva fez o gol. Deram um balão para frente, o Matheus Alves subiu de cabeça, só que o Matheus Alves fez consciente, ele viu o André Silva, ele subiu de cabeça já tocando pro André Silva. O André Silva invadiu a área, deu um toquezinho meio mascado junto com a zaga e conseguiu fazer o gol do São Paulo. Aí tiveram esses dois gols absurdamente perdidos. O que o Ferreirinha fez estava impedido. Que se tivesse segurado a passada, uma coisinha que fosse, teria feito o gol do mesmo jeito e não estaria impedido. E o do Matheus Alves, que foi assim uma coisa inacreditável. Ele é o único da base que ainda não conseguiu fazer gol no profissional. Eu já tinha ficado feliz por ele, por ter feito o gol na Libertadores, mas perdeu o gol. Eu sinceramente não entendi o que ele tentou fazer. Uma pena mesmo, porque esse jogo ele jogou bem, tanto é que ele deu assistência para o André Silva. Merecia coroar uma boa atuação com um golzinho dele, ia ajudar o São Paulo, né? E o Alianza Lima, assim, tirando os primeiros minutos, não teve muito perigo contra o São Paulo. O que aconteceu? Ixi, saindo confusão ali. Ferrarese e um outro jogador da Alianza Lima. É, Tirando os primeiros minutos do primeiro tempo, o Alianza Lima não teve muita chance de complicar o jogo para o São Paulo. E a hora que eu achei que fosse complicar, o Lucas Moura entrou, né, no segundo tempo e ele partiu com a bola sozinho numa falha da defesa do Alianza Lima que tocou errado, saiu errado. E ele era o último homem, né? Ia ficar cara a cara com o goleiro, o zagueiro do Alianza Lima fez uma falta e foi expulso. Então aí ficou mais tranquilo pro São Paulo, né? Aí todo mundo tomando cartão amarelo, é isso mesmo. O jogo já tá ganho. Mas eu gostei da escalação do Zubeldia, gostei de como o São Paulo se comportou. Achei que realmente só faltou matar o jogo, porque isso num outro jogo com um adversário mais difícil, se perder esse monte de gol, deixar de fazer esse monte de gol aí, é pedir para se ferrar, principalmente no mata-mata. Mas a gente ganhou mais uma fora de casa na Libertadores, né? Graças a Deus. Agora os outros dois jogos da Libertadores são em casa, contra o Talheres e contra o Libertad. E o São Paulo já está praticamente classificado, né? Tá líder do grupo com 10 pontos. O Alianza Lima tá ficando com 4 porque tá perdendo, né? E o Libertad com 6 joga quinta-feira contra o Talheres. Então, dependendo do. Ah, acabou o jogo, finalmente. Ganhamos de 2-0 mesmo, agora tá confirmado. Então, dependendo de como for esse jogo de quinta-feira, o São Paulo já garante a classificação já.
mesmo que seja em segundo lugar, né? Mas tem tudo para classificar em primeiro. 2 jogos em casa, os jogos mais difíceis fora de casa ganhou, então não tem por que não se classificar em primeiro no grupo para as oitavas de final, né? Vamos falar então agora sobre os jogadores, né? A atuação dos jogadores. Rafael, né? Rafael praticamente não foi acionado, mas assustou, teve uma hora que assustou. Teve um choque de. Não sei se chegou a ser um choque de cabeça, mas ele teve uma bola que ele falou é minha, né? E saiu correndo da área assim pulou para pegar e caiu de mau jeito e ele desmaiou, cara. O pessoal começou a bater nele assim, ele não se mexia. Aí chamaram os médicos de São Paulo rapidinho, ele acordou, voltou, meio tonto ainda, né? Falei, pronto, só faltava essa, entrar o Jandrei no time, acabou pra nós, meu. Chama gol. Aí, mas graças a Deus ele conseguiu continuar no jogo. Praticamente não foi acionado, mas melhor assim, né? O Ferrarese foi muito bem, marcando muito, tirando todas as bolas altas, que ele é mais alto, né? Achei que ele fez uma ótima partida. O Juan também, firme. É o que eu falei, aquele zagueirão bruto, né? Não faz graça, não joga bonito, chutão pra frente, mas pelo menos tirou tudo que precisava. O Alan Franco teve uma hora também, como ele faz sempre, né? Tem uma hora que ele deu uma assustada ali, mas nada que comprometesse, foi bem também. O Enzo Dias, eu gosto muito, muito mais que o Wendel, pelo menos por enquanto, né? Teoricamente o Wendel é muito mais jogador, não entrou hoje e sei lá, quando entra. Apesar do último jogo ele não ter ido tão mal, mas eu ainda prefiro o Enzo Dias. Acho que em jogo assim precisa ser o Enzo Dias mesmo. Marcos Antônio hoje não achei que estava bem, tá? Inclusive foi substituído, depois entrou o Bobadilha no segundo tempo. Bobadilha não comprometeu. E o Marcos Antônio achei que ele não estava num dia inspirado, não sei se já está cansado pela sequência de jogos. Me assustou um pouco, errou bastante passe, deu bastante contra-ataque para o Alianza Lima. Me deixou um pouco preocupado hoje o Marcos Antônio. A Alisson jogou bem pra caramba, era pra ter dado uma assistência se o Matheus Alves tivesse feito o gol, né? Até agora eu não acredito que o Matheus Alves não botou aquela bola pra dentro, gente. É inacreditável. Coitado. O Matheus Alves jogou bem até. Achei que ele jogou bem, mas puta, não pode perder um gol desse. Eu entendo que é moleque, entendo o nervosismo. Eu queria escutar depois o que aconteceu, o que ele aprontou ali, porque ele não botou a cabeça na bola, é só encostar a cabeça. O Lucas vai falar. O Lucas falou agora e foi perguntado na reportagem da hora que ele colocou a mão no joelho. E ele falou que foi só um susto, graças a Deus, que ele tomou a pancada no mesmo joelho mesmo que ele tinha machucado lá contra o Palmeiras. Ele assustou também, achou que tinha machucado de novo, mas graças a Deus não é nada mais sério. O André Silva também deu uma entrevista para a TV lá local. Falou que o São Paulo foi perguntado, né, que o São Paulo está praticamente classificado, e ele falou, não, o São Paulo não olha o resultado dos outros, São Paulo tem mais 2 jogos agora dentro de casa, tem que ganhar os 2 jogos também para fazer o nosso trabalho e classificar em primeiro. E é isso aí, é essa mentalidade que tem que ter mesmo. E o André Silva que fez os 2 gols hoje, né? Mas vamos lá. Aí o Matheus Alves, né? E aí depois o Cédric Soares. Achei que algumas horas ele dá uma embananada lá com o Ferrarese, porque eles ficam com aquele lateral dobrado, digamos assim, que o Ferrarese não estava na zaga, ele estava como lateral direito e o Cédric mais avançado, como se fosse um ponta, digamos assim, né? Mas eu prefiro o Lucas Ferreira. Gosto do Cédric como lateral, entendeu? Como ponta, eu prefiro mil vezes o Lucas Ferreira. E inclusive depois do Cédric saiu, o Lucas Ferreira entrou e foi do pé dele que a bola foi pro Luciano, que foi pro André Silva, que fez o segundo gol. Então, não adianta, o menino vai muito bem lá. Tudo bem que tava com o jogador a menos já, justamente que era do lado lá, mais pra direita lá, que ia ficar o buraco, né? Mas mesmo assim, para a ponta direita, eu prefiro o Ferreirão. Acho que né, é ele que tem que jogar ali. Mas o Zubeldia sabe o que faz, né? O Ferreirinha foi bem, jogou razoavelmente bem hoje. Ele tá fazendo umas firulas que eu não tô gostando. Ele dominou no ar, sabe? De letra, uma bola.
Eu tô começando a achar que tá subindo na cabeça do Ferreirinha, que ele tá achando que ele é, sei lá, um super craque aí. Não é o caso, cara. Ele é um bom jogador, um bom ponta, mas tá longe de ser um cracaço, gente. Precisa dar uma baixada na bola aí, que não é porque fez 5 gols aí na temporada já que virou o Pelé. Mas ele jogou bem, teve o gol anulado, puta, uma judiação. É o que eu falei, tivesse esperado um passo ali, ele tinha pego a bola mesmo assim, e não estaria impedimento, estaria legal. Mas jogou bem, é isso que importa. E o André Silva, né? 2 gols, vou falar o quê do cara? Teve uma jogada lá que ele em vez de fazer o passe, ele foi querer chutar pro gol, ele mandou na lua. Mas, cara, ele fez um gol improvável lá, foi o primeiro gol de São Paulo. E o segundo gol, meu, gol de centroavante mesmo, é o que ele tem que fazer. Ele deu um passe também lá uma hora, um passe de costa no ar lá, que puta de uma jogada. Então, assim, é um bom jogador, não é nada assim, uau, que craque, mas, cara, o importante do atacante é fazer gol. O cara fez 2, vou reclamar do cara? Claro que não. Puta, continue assim. E é isso. São Paulo venceu então, 10 pontos. Estamos líder isolado do grupo. Agora 2 jogos em casa contra o Libertad e contra o Tadieres. Temos tudo para classificar em primeiro tranquilamente, poder decidir os jogos em casa depois, né? Agora é só manter e concentrar agora para o jogo do Brasileirão, o jogo contra o Palmeiras agora, que vai ser lá no campo sintético, né? Vamos ver se o Zubeldia dá uma segurada, não me bota Lucas, não bota Arboleda, porque esses caras que já estavam meio baleado aí, é melhor nem colocar, sinceramente, entre, sei lá, empatar o jogo, não conseguir ganhar e perder esses jogadores por 3 meses aí, eu prefiro empatar o jogo com o Palmeiras lá e boa, e mais um empate no Brasileiro, e seja o que Deus quiser. Mas vamos deixar o Palmeiras para mais para frente. O importante agora é comemorar a vitória, ganhamos, líder do campeonato, líder do grupo, e agora é só alegria. É o que eu falei, Libertadores esse ano tem que ser nossa, Zubeldia, se vira. Valeu para quem estava aí até o final do vídeo. Um abraço, obrigado pela audiência. Fique com Deus, até a próxima e vamos, São Paulo!